Quando eu falo do partir do pão de Jesus, eu falo do amor de Deus. E seria impossível eu falar do amor de Deus sem eu falar do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu gosto muito de Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 5 ao 9, que vai dizer assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achando a forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Aleluia. O amor de Deus, aleluia, fez com que Jesus Cristo deixasse a sua glória. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo. Ele desceu a essa terra em forma de homem. Cresceu dentro de uma simples família. Poderia vir de uma linhagem da monarquia de reis, mas ele nasce. O projeto de Deus é dentro de uma simples família. O seu pai era um carpinteiro, sua mãe uma camponesa, humildes e simples do interior. Jesus nasce dentro de uma manjedoura, no meio dos animais, e ele passa a sua infância no meio dos homens. Ele se envolve com pecadores, ele se envolve com pessoas que ninguém queria se envolver. Ele sempre está, a Bíblia diz que ele comia com os pecadores. Por isso que os homens da época não conseguiram engolir Jesus, porque a proposta do Messias foi totalmente diferente daquilo que os homens pensavam. Aleluias. E ele começa agora a demonstrar o seu amor aos homens, às pessoas. Ele veio sentir na sua pele, na sua carne, o que um ser humano passa. A única diferença é que Jesus Cristo não pecou, mas ele sofreu todas as intempéries, todas as dores que um homem sofreu. Isaías, no capítulo de número 53, eu vou fazer questão de ler com os senhores. 53 de Isaías vai dizer assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca. Olha só, como raiz de uma terra seca. Muito obrigado. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores e experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E lá no 7 ele continua dizendo: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Essa foi a expressão máxima do amor de Deus para com o ser humano. Ele não tinha formosura, nenhuma beleza tinha para que os homens o desejassem, porque o homem, ele tem isso dentro de si. Olhar o exterior, viu? O exterior fala muito alto na consciência
percepção dos homens. Por isso que eu sempre digo uma coisa. Eu sempre digo aqui no Almoçando com Deus. Eu vejo uma vantagem muito grande em ser pobre e feio. Porque quando alguém diz que gosta de mim, é porque gosta mesmo. Porque o ser humano, quer dizer, ele tem essa tendência, né, de olhar o exterior. E Jesus Cristo, ele não tinha nenhuma beleza para que os homens o desejassem. Ele era igual a todos os homens, como raiz de uma terra seca. Ele se envolve com os homens. Ele demonstra o seu amor para as crianças. Você sabe que dentro da cultura judaica não tinha muita vez para as crianças. Onde era mulheres e crianças, você pode ver. Saíram 600 mil homens do Egito. Fora mulheres e crianças, né? Mulheres e crianças. Não foi assim na multiplicação dos pães, né? Era quantos homens na multiplicação? Alguém me ajuda? 5 mil homens? Fora mulheres e crianças. Havia um certo preconceito na cultura judaica com criança e com mulheres. E Jesus Cristo veio quebrar tudo isso. E um dia ele estava pregando, queridos, que Jesus Cristo era tão doce, viu? Que as crianças vinham para perto de Jesus. As crianças vinham fazer carinho em Jesus. E daí os discípulos tentavam tirar as crianças de perto de Jesus, porque eles achavam que as crianças estavam atrapalhando Jesus. E Jesus pega uma criança daquela, coloca no seu braço. Ele para um pouco a sua mensagem e ele diz assim: aquele que não se tornar como uma criança dessa, não vai ter parte comigo no meu reino. Aleluias. Numa outra ocasião, eles estavam brigando para ver quem seria maior no reino de Deus. E Jesus outra vez aponta para uma criança e diz assim: o maior do meu reino vai ser o menor. Aquele que for como uma criança aqui vai ser o maior ali no meu reino. Aleluia. Jesus não precisa de gente grande, porque grande ele já é. Deus precisa de crianças, porque criança é dependente. Uma criança não consegue viver sem um pai. Eu tenho uma menina que não tem 5 anos de idade. Ela precisa de nós para tudo. Aleluia. O problema é quando a gente deixa de ser criança. O problema é quando a gente cresce demais, meu irmão. A soberba começa a entrar no nosso coração e a gente já pensa que a gente consegue caminhar sozinho. E é aí que muita gente se equivoca, viu? Muita gente cai, muita gente retrocede. Mas Deus está perguntando: aonde estão as crianças aqui essa noite? Aleluias. Jesus demonstra o seu amor para as mulheres. A mulher do fluxo de sangue, você sabe muito bem que ela não podia nem estar no meio daquela grande multidão. Aquela doença o considerava, dentro da lei mosaica, uma mulher imunda. Ela não podia estar. Mas ela toca em Jesus, porque ela sabia que Jesus ia fazer a diferença. E Jesus muda a história de 12 anos de sofrimento daquela mulher. Numa outra ocasião, Jesus é surpreendido por um grupo de pessoas que todo mundo estava com pedras na mão. E no meio daquele grupo de pessoas existia uma mulher cansada, debilitada, fracassada. E segundo aqueles homens, o acusavam que ela tinha sido pego no ato do adultério. E todo mundo, irmão, queria jogar uma pedra na mulher. Os fariseus, os religiosos da época, todo mundo queria pelo menos dar uma pedrada naquela mulher. E Jesus chega na hora certa. E um daqueles religiosos faz a pergunta: a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar essa mulher. E você, o que diz? Irmão, Jesus, ele arrisca como homem, falando como homem, não como Deus, como homem, a sua própria vida. E ele defende aquela mulher. E ele faz uma pergunta para aqueles homens, que nenhum deles mais tem atitude. Ele faz a pergunta: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que a mulher fica sozinha diante de Jesus. E de repente, eu contextualizo para você entender. A mulher pensa assim: evidentemente que eles foram embora porque eles tinham pecado, mas ele é o Cordeiro de Deus imaculado. Ele não tem pecado. Ele vai me dar uma cacetada, vai me dar uma paulada,
viu? Porque ele não tem pecado. E Jesus olha para dentro dos olhos dela e diz assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela olha assim, não vê ninguém, esperando. Jesus diz assim: nem eles, nem eu. Jesus não encoberta o pecado da mulher, porque amar, queridos, não é acobertar pecado, não é tampar pecado, viu? Jesus só diz assim: ó, vai e não peques mais. Isso é amor. Aleluia. E ele desenvolve todo o seu ministério. Ele amou Bartimeu, ele parou para Bartimeu. Alguém chega para Bartimeu e diz assim: ó, levanta-te que ele te chama. Jesus chama Bartimeu para fazer parte do seu ministério, queridos. Um homem cego, um morador de rua, que ninguém dava nada por ele. Jesus chama ele para fazer parte do seu empreendimento, do seu ministério. Jesus amou até os fariseus. Quando você vê as palavras que Jesus trocava com os fariseus, parecia assim que Jesus tinha até ódio dos fariseus, porque Jesus chamava eles de hipócrita mesmo, não é verdade? Jesus chamava eles de sepulcros caiados. Mas ainda ontem, Deus me deu uma revelação nesse assunto que eu vou falar. O amor de Jesus foi tão grande que ele amou até mesmo os fariseus, que foram uma pedra no sapato de Jesus. Um dia Jesus estava na sua casa, era de noite. Alguém bate na porta da sua casa. Imagine quem era: Nicodemos, príncipe dos fariseus. Fazia parte da nata dos fariseus. Ele era um dos membros do sinédrio. Era somente 70 homens, e um deles era o doutor Nicodemos. E Nicodemos, como todo bom fariseu, né, ele chega bajulando Jesus. Porque uma coisa é elogiar, outra coisa é bajular. Há quem diga que a sabedoria nos ensina a você elogiar sem precisar de bajular. Mas como ele era um bom fariseu, bajulando, chega assim: Rabi, mestre vindo de Deus. Olha, né? Quem faz coisas que você faz se Deus não fosse com você? Ele imagina, quando um fariseu começa a bajular, se eu vim aqui bajular o pastor João Seno, obviamente, eu vou esperar alguma coisa em troca, não é assim que acontece? Eu vou esperar que ele também faça alguma coisa em troca, né? E ele pensava que Jesus ia ficar todo vermelho, que Jesus ia estender um tapete vermelho para ele, e ia dizer: ô Nicodemos, que é isso, rapaz? Você acha que eu não sei que você é grande aqui em Jerusalém, você faz parte do sinédrio? Ele achava que Jesus ia vir com essas palavras também, porque ele era acostumado com o farisaísmo. Jesus olha para os olhos dele e vê ele todo empoeirado com a religião da época, e não conhecia Deus ainda. Jesus olha e diz assim: ó, em verdade te digo, se você não nascer de volta, não nascer de novo, você não terá parte no reino de Deus. Nicodemos desmontou, querido. Ixi, pulei fora. Aí Nicodemos disse assim, ele estava tão perdido, que ele faz a pergunta para Jesus assim: como eu vou nascer de novo, se eu já sou velho? Porventura eu poderia voltar ao ventre da minha mãe? E Jesus olha assim: como você é um religioso, só entende das coisas dessa terra. Cabeçudo, eu não estou falando de nascimento biológico, eu estou falando de coisas eternas, espirituais, nascer da água e do Espírito. E a conversa toma um outro rumo. Jesus começa a falar de coisas espirituais, e Nicodemos fica pensando: nunca conversei com uma pessoa como essa. Estou morrendo de velho na minha religião, nunca ouvi palavras tão sábias como essa. E Jesus começa a falar do amor de Deus. E parece que eu vejo Jesus dizendo assim: ó, eu vou falar de um homem, de um líder que você vai entender tudo. E Jesus fala do nome de Moisés. Moisés, gostei, porque todo fariseu, ele entendia tudo sobre a lei, e ele entendia muito sobre Moisés. Gostei de Moisés. Aí Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário. E aí entra 3:16 de João. Essa revelação foi de Jesus para Nicodemos, um fariseu.
E no meu ponto de vista, meu irmão, é o texto áureo da Bíblia. A Bíblia toda se resume em João 3,16. Jesus falou para Nicodemos, porque Deus, aleluia. Você esqueceu da mensagem do partir do pão? Porque Deus amou o mundo, aleluias, de tal maneira, ao partir do pão, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem pode levantar a mão e celebrar a Deus? Aleluias. O amor de Deus foi tão grande que alcançou até mesmo a pedra do sapato de Jesus, que era o farisaísmo. Aleluia. Eu estou pregando para muita gente nesse momento que está desesperada. Eu tenho certeza que muita gente nesse momento estão nos hospitais. Eu tenho certeza que muitos casais estão a um fio para acabar com o seu casamento. Eu tenho certeza que muitos jovens que estão me assistindo agora estão envolvidos em droga. Eu tenho certeza